Olá, vamos para mais uma aula de Química. Nós agora vamos começar reações orgânicas. Em especial, vamos falar da reação de substituição em alcanos e aromáticos. Vamos começar a falar desse tema. Tá? E para a aula, caso ela fique muito longa, eu vou encerrar ela, tá? Por volta de 30 minutos e termino numa outra aula. Bom, então provavelmente nós vamos dividir esse tema em duas aulinhas. Reações de substituição são reações que seguem o seguinte esquema geral. Nós vamos trocar de lugar um ligante X por uma parte do Y, pelo Y. Tá? Isso é uma reação de substituição. Para diferenciar das outras, fica bem claro. Ó. Eu tenho duas substâncias do lado dos reagentes, eu tenho duas substâncias do lado dos produtos. Tá bom? Isso difere das reações de adição, por exemplo. Tá bom? Então, na reação de substituição, eu tenho o Y que vai entrar no lugar do X. E as reações de substituição ocorrem, tá, principalmente em alcanos e aromáticos. E eu digo e foco novamente, é principalmente, não exclusivamente. Existem outras reações de substituição, porém as mais comuns são em alcanos e aromáticos. Vamos lá relembrar o que são esses hidrocarbonetos aromáticos e o que são esses alcanos. Vamos começar a falar primeiro dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados. Eles são gasosos, de 1 a 4 carbonos, de 5 a 18 eles são líquidos, e sólidos são com mais de 18 carbonos. Então nós temos aqui alguns representantes que aparecem no nosso dia a dia, tá bom? Gases. O propano e o butano, hidrocarbonetos de 3 e 4 carbonos, nós encontramos no botijão de gás, no gás de cozinha. A gasolina está nessa faixa aqui, ó. Tá bom? A gasolina é uma mistura de alcanos, mas principalmente de alcanos com 8 carbonos. Tá? E aqui os sólidos é parafina, por exemplo, parafina da vela. Então nós utilizamos alcanos no nosso dia a dia. Agora, a principal fonte dos alcanos é petróleo. Então nós conseguimos obter, tá, a maior parte dos alcanos fazendo a destilação do petróleo. Os alcanos são também chamados de parafinas. Esse termo parafinas, tá, é aplicado para os alcanos porque para significa pouco e finas é reação. Então são compostos com baixa reação, pouca reação. Então são pouco reativos os alcanos. E por isso são chamados de parafinas. Então nós já falamos um pouco dos alcanos. Vamos falar da reação de substituição. Aqui é um exemplo de uma reação de substituição. Por exemplo, tá, o Cl vai sair e vai entrar no lugar o OH. É simples, é como se fosse um joguinho de montar. Não tem muito segredo. Aqui eu vou tirar o hidrogênio e vou colocar um sódio no lugar. Aqui eu vou tirar um hidrogênio e vou colocar um sódio no lugar. Então é fácil de identificar uma reação de substituição. Então nós já vimos o básico de uma reação de substituição, tá? Nós já vimos o que são alcanos, agora é só ver
as reações de substituição em alcanos. Nós vimos que os alcanos, eles podem ter vários carbonos, tá? E aí, nesses carbonos, nós temos vários hidrogênios que podem ser substituídos. Existe, tá, uma fila dessa reatividade, ou seja, eu não posso substituir, tá, em qualquer hidrogênio. Tá? As primeiras reações de substituição acontecem substituindo um hidrogênio que está ligado a um carbono terciário. Tá? Preferencialmente, então, quem é substituído é o hidrogênio que está ligado a um carbono terciário. Se não tiver um carbono terciário, tá, acontece a substituição principalmente no carbono secundário. Tá? Então, nós tiramos o hidrogênio do carbono secundário e entra aqui no meu grupo ligante. E se não tiver carbono secundário, vai entrar no carbono primário. Então, eu tiro o hidrogênio do carbono primário e coloco, então, o meu ligante. Eu tenho que levar isso em conta e isso é muito importante para saber qual hidrogênio vai ser substituído. Nós vamos falar de 3 reações de substituições, né, de substituição que ocorrem normalmente nos alcanos, que é a halogenação, a nitração e a sulfonação. Eu vou começar a falar sobre a halogenação e vou mostrar para vocês algo de diferente que acontece numa halogenação. Acontece a formação de um radical livre. Tá? Então eu pego o meu halogênio, por exemplo, Cl2, devido à ação de luz ultravioleta, ocorre a quebra do Cl2. E diferente do que nós estamos acostumados, tá? Ninguém fica com o elétron do outro. Aqui ocorre uma cisão homolítica. Cada cloro fica com o seu elétron na ligação. Portanto, esse cloro tem 7 elétrons e esse também tem 7 elétrons. Tá? Eles são instáveis. Eles têm elétrons desemparelhados. Quando acontece isso, nós chamamos de radical livre. Tá? Radical livre, então, é uma espécie química extremamente reativa. É quando tem um elétron desemparelhado. E para ocorrer a reação de substituição nos alcanos, tá? Substituição, no caso, colocar um halogênio, como os alcanos são pouco reativos, precisa de uma coisa muito reativa, tá? Para interagir com ele. Então nós temos aqui o radical livre. Essa espécie química tem força suficiente, tem reatividade suficiente para reagir com os alcanos que são pouco reativos. Então vamos fazer um exemplo de reação de halogenação. É a reação de substituição que, neste caso, ocorre entre alcanos e halogênios, principalmente o cloro e o bromo. Na prática, verifica-se que o iodo não reage diretamente com o alcano, e o flúor dá reações muito violentas com os alcanos, e por isso eles são pouco estudados. Então, basicamente, as reações de halogenação acontecem com cloro e bromo. Vamos pegar um alcano simples, vamos pegar o metano, CH4, e vamos reagir ele com um gás cloro, Cl2. Um cloro vai entrar no lugar de um hidrogênio. O que eu acabei de fazer foi uma halogenação, mais especificamente uma monocloração do metano. Essa reação pode parar por aqui ou pode continuar. Agora eu fiz uma dihalogenação. Eu peguei este carboninho, retirei um hidrogênio e coloquei um cloro no seu lugar. Fiz uma substituição. Antes eu tinha só um cloro, agora eu tenho 2 cloros. É uma dihalogenação. Trihalogenação e tetrahalogenação.
4 halogenações. Eu posso usar o termo, tá, totalmente substituído. Então, todos os hidrogênios que eu tinha para substituir, eu já substituí. Na reação de halogenação com alcanos, forma-se uma mistura de mono, di, tri, poliderivados halogenados. A reação é acelerada pela luz solar e ultravioleta. Na reação de metano com o cloro, forma-se uma mistura de derivados clorados do metano. Então, esse não é o único produto. Esse não é o único produto. Eu tenho uma mistura de todos. E aí vem a perguntinha. Professor, como eu vou saber qual produto eu vou obter? Lá nas questões vestibular, ele vai especificar para você, vai dar condições de você descobrir se vai ser uma mono, tá, ou uma dihalogenação, por exemplo. Ele vai dar algum detalhe do produto formado, por exemplo. Agora vamos estudar como ocorre essa halogenação. Vamos estudar o mecanismo dessa substituição. Como eu falei para vocês, é uma reação via radicalar, tá? Ocorre através de um radical livre. Experimentalmente, verificou-se que a mistura de gás cloro e gás metano, elas podem ficar guardadas por muito tempo, se estiver no escuro. Elas só acontecem, então, a halogenação só vai acontecer se realmente tiver uma exposição à luz. Tá? Essa luz que vai dar o início, né, da formação dos radicais livres. Então vamos lá. Vamos imaginar, o cloro recebeu essa luz ultravioleta, sofreu essa quebra, formando radicais livres, que são espécies químicas extremamente reativas. Então, no início, ocorre essa formação dos radicais livres, tá, através da luz que quebra a molécula de Cl2. Um desses radicais livres, tá, um desses cloros com elétron desemparelhado, reage, por exemplo, com o alcano. Aqui o exemplo que eu dei foi o metano. Esse cloro ele vai se ligar a um desses hidrogênios, formando o HCl. E aí vai me sobrar um radical livre ali, o metil. Essa espécie química é extremamente reativa. E ela vai interagir com outro cloro, gás cloro que eu tiver ali no meio. Agora sim, esse gás cloro, tá, vai se ligar ao meu radical metil, formando esse meu composto, que é o cloro metano, e liberando de novo um Cl, tá, um radical livre, um cloro com elétron desemparelhado. E essa reação continua, porque esse cloro vai reagir de novo com outra molécula de metano, vai formar um radical metil, o metil vai reagir de novo com o cloro, o gás cloro, vai formar o meu composto halogenado e vai sobrar de novo um cloro, um radical livre, que vai voltar ao processo, vai reagir com outra molécula e assim por diante. Até que um cloro radical livre se choque com outro cloro radical livre, formando Cl2. Então, essa reação, tá, ela continua por muito e muito tempo. Agora eu vou falar um detalhe para vocês. Então, lembra essa espécie química que esse radical livre? Então, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então ele vai atrair os elétrons para próximo dele. Atraindo-se os elétrons para próximo do carbono, ele vai ficar com uma carga parcial negativa. Então essa espécie química, tá, principalmente essa região, vai repelir elétrons. Um radical é instável porque apresenta átomo de carbono, como nós vimos no slide anterior, com menos de 8 elétrons na camada de valência.
Quanto maior o número de radicais, alquilas, ligados a esse átomo de carbono, mais estável ele será. Portanto, o radical metil ele é muito reativo. Mas se eu ligar um CH3 no radical metil, ele forma um novo radical que é um pouco menos reativo. Se eu ligar um outro metil, tá, ao que eu tenho, ele vai ficar menos reativo. Se eu colocar 3 carbonos ao radical anteriormente que eu tinha, ele vai ficar mais estável ainda. Muito reativo, é reativo, mas nem tanto quanto o metil. Em uma reação de substituição por radicais livres, formam-se em maior quantidade os radicais mais estáveis. Por isso que eu falei para vocês que ocorre preferencialmente a substituição em carbonos terciários, porque é mais fácil estabilizar um radical livre, onde o carbono desemparelhado é um carbono terciário. Se ainda tiver alguma dúvida sobre a halogenação, aguarde alguns minutinhos que nós vamos fazer vários exercícios. Talvez a sua dúvida, tá, desapareça quando for a resolução de exercícios. Vamos falar um pouquinho da nitração. Eu não vou entrar em todos os detalhes da nitração, tá? É bem mais simples. O que a gente faz? Nós basicamente vamos pegar o ácido nítrico, tá, e fazer ele reagir com o meu alcano. De que maneira? Vamos pegar o hidrogênio mais fácil substituir, que é aquele hidrogênio do carbono secundário nesse caso. Esse hidrogênio vai reagir com o OH do ácido nítrico. Tá vendo? Ó, HNO3 eu posso escrever HONO2. Isso é o ácido nítrico. Então, o hidrogênio reage com o OH e o grupo nitro, o NO2, entra no lugar desse H que saiu. Ocorre essa substituição. O NO2 entra no lugar do H. Perfeito? Essa é uma reação de substituição. Não precisa trabalhar os detalhes dos mecanismos, tá? Igual nós vimos na halogenação, mas o esquema é o mesmo. Eu vou retirar um hidrogênio e colocar, o caso agora, o grupo nitro. Antes nós tirávamos o hidrogênio e colocávamos um halogênio. Agora eu tiro o hidrogênio e coloco o grupo nitro. Agora nós vamos falar da sulfonação. Segue o mesmo exemplo, tá, da nitração. Só que ao invés de ser ácido nítrico que eu vou reagir com ácido sulfúrico. Só que eu escrevo desse jeito para ficar mais fácil, tá, mostrar a interação. O hidrogênio se junta com o OH, formando água, e essa espécie química HSO3 entra no lugar do hidrogênio, formando o ácido sulfônico, tá bom? Essa é a função, ácido sulfônico. Perceba que a ideia é a mesma. Eu tiro o hidrogênio mais facilmente substituído e coloco no lugar o grupo. Quando era halogenação, colocava um halogênio. Quando era nitração, eu colocava o grupo nitro. Agora na sulfonação, eu coloco o HSO3. Agora a gente vai fazer os exercícios para fixar melhor a matéria. Observe, o 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, nesse composto, o hidrogênio mais facilmente substituído por um halogênio é qual? Pessoal, lembra, preferencialmente substituir o hidrogênio do carbono terciário. O carbono terciário é esse aqui, é o número 3. Tá? Se não tivesse carbono terciário, preferencialmente carbono secundário. Se não tivesse carbono secundário, carbono primário. A reação de substituição entre o gás cloro e o propano
em presença de luz ultravioleta resulta como produto principal o composto. Então vamos escrever a reação, ó. Propano e o cloro. Na presença de luz, tá, vai formar aquele radical livre, o Cl, tá, com elétrons emparelhados. Eu vou escrever de uma outra forma essa reação para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo, tá bom? Pronto. Eu mostrei o hidrogênio que vai ser substituído, tá? Estou destacando o cloro que vai entrar no lugar do hidrogênio. Então eu vou fazer essa reação de substituição, ó. E eu vou ter como produto o 2-cloro propano. Alternativa B. Tá? Por mais que eu tenha falado, tentado dificultar a vida de vocês, falando sobre radical livre, o básico é esse. O hidrogênio mais facilmente substituído vai ser substituído, se for aqui o Cl2, por um cloro. Se fosse um Br2, por um bromo. Se fosse o ácido nítrico, pelo grupo nitro. Se fosse o ácido sulfúrico, pelo HSO3. É só isso, pessoal. Não tem segredo. É uma substituição. Essa vai ocorrer a substituição de um hidrogênio pelo grupo que tiver aqui na frente. Se for o Cl2 por um Cl, se for o Br2 pelo Br, se for ácido nítrico pelo grupo nitro, se for o ácido sulfúrico pelo grupo HSO3. E aí, sabendo que só tem essa substituição, e sabendo que o hidrogênio é substituível principalmente do carbono terciário, se não tiver do carbono secundário, se não tiver do carbono primário, você consegue resolver 90% dos exercícios. Alternativa correta, então, alternativa B, 2-cloropropano. Outro exercício. O produto orgânico obtido preferencialmente na monocloração do 2,4 de metilpentano é o... Vou colocar aqui, ó, 2,4 de metilpentano. 1, 2, 3, 4, 5 pentano. No carbono 2 e no carbono 4 tem o grupo metil. Tá? Carbono 2 ou carbono 4, depende de onde você começar a contar. Eu acho que eu vou começar a contar da direita, tá bom? Eu vou chamar de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tá? Esse é o meu carbono 1. Para a gente fazer o exercício fica mais fácil. Professor, se começasse do outro lado, ia dar errado? Não, ia dar no mesmo. Tá? Essa molécula aqui é assimétrica. Agora vamos fazer a monocloração. Onde que o cloro vai entrar? No lugar de qual hidrogênio? Do carbono terciário. Pode ser tanto desse. Então, esse hidrogênio vai ser substituído como esse. Tanto faz. Tá? É uma monocloração, um deles vai ser substituído. Eu escolhi esse daqui. Então, ele sai e entra o cloro. Fiz uma monocloração. E agora o exercício pergunta: depois da monocloração, qual é o produto obtido? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, é o 2-cloro, 2,4 de metilpentano. Mais um exercício. Então vamos lá. Sem considerar a isomeria ótica, o alcano de massa molecular 86, que apresenta apenas 3 derivados monoclorados, monobromados, é o... Primeiro você tem que descobrir quais são as possibilidades. Você sabendo qual que é a massa do carbono e do hidrogênio, você consegue descobrir qual é a fórmula do alcano que tem massa 86. Tá? Eu vou dar uma ajuda para vocês. E vocês pausam o vídeo e tentam resolver sozinho, tá bom? 86. Vamos supor que eu tenha 6 carbonos. Cada carbono pesa 12. Então, 6 vezes 12, 72. E aí, seguindo a formulinha dos alcanos, CnH2n mais 2, eu consigo descobrir que tem
14 hidrogênios. Então, vou desenhar as possibilidades de um alcano com 6 carbonos e 14 hidrogênios. Se eu usar esta molécula, tá? 1, 2, 3, 4, então o 2,2 de metilbutano, eu tenho a possibilidade de substituir no carbono primário dessa extremidade, no carbono primário dessa, qualquer uma dessas possibilidades vai dar a mesma molécula, tá? Ou no carbono secundário. Eu tenho 3 possibilidades. E é isso que ele pediu. Ele queria um que tivesse apenas 3 derivados. Professor, como que eu vou resolver o exercício desse vestibular? Infelizmente não tem nenhuma fórmula para você conseguir achar. Você tem que desenhar, tá, o hidrocarboneto e ver quais eram as possibilidades de cada um. Esse é um exercício realmente difícil, tá bom? Mas pode aparecer. Vamos pegar um exercício mais fácil para contrabalancear agora. O produto principal da reação de substituição é... O que vai acontecer? Um cloro vai entrar no lugar de um hidrogênio. De qual hidrogênio? O hidrogênio ligado ao carbono terciário. Então, vai formar o 2-cloro-metilpropano. Um cloro entra no lugar do hidrogênio terciário. Perfeito? Vamos resolver esse exercício da FUVEST aqui. A reação do propano com o cloro gasoso em presença de luz produz 2 monoclorados. Tá? Propano, na presença de luz, produz 2 compostos monoclorados. Portanto, posso substituir no carbono primário ou no carbono secundário. Lembre que preferencialmente ocorre substituição no carbono secundário. Então vai ter muito mais, uma maior quantidade deste composto do que desse. Na reação do cloro gasoso com 2,2 de metilbutano em presença de luz, o número de compostos monoclorados que podem ser formados e que não possuem em sua molécula carbono assimétrico é... Então você vai desenhar essa molécula, 2,2 de metilbutano, e ver quais são as possibilidades. Tá aqui, ó. 2,2 de metilbutano, 2,2 de metilbutano, reagindo com o cloro, eu posso substituir um carbono primário aqui da extremidade. Esse ou esse dá no mesmo, tá bom, pessoal? Eu poderia substituir num carbono secundário no lugar de um hidrogênio aqui de CH2. E poderia substituir no carbono primário, só que da outra extremidade. Só que ele deixa bem claro, ele pede o que no exercício? O número de compostos monoclorados que podem ser formados e que não possuem carbono assimétrico, ou seja, carbono quiral. Nessa situação, onde nós substituímos pelo carbono secundário, formou-se um carbono assimétrico, então esse não conta. Quer dizer que eu só tenho 2 possibilidades. Alternativa B. Aqui tem um exercício do Enem. Tá? Nucleófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, SN, como mostrado no esquema. Então aqui, ó, tem o meu carbono, tá? Radical carbono qualquer, ligado ao X. E esse X ele deixou bem claro que é um halogênio. Tá? Então eu tenho o meu
haleto de alquila. Ele vai reagir com um nucleófilo. Ele deixa bem claro aqui, ó, a reação de substituição nucleofílica entre metóxido de sódio. Então, ó, troca aquele nu negativo pelo metóxido de sódio, CH3O. E brometo de metila. Então, no lugar do R, você coloca brometo de metila. Então, é o CH3BR. Entenderam a ideia? Ele está dizendo para vocês quais são os reagentes. CH3BR e o CH3O. Eles vão reagir e vai ocorrer uma substituição. O nucleófilo entra no lugar do X e o X sai. Ocorreu uma substituição. Se você fizer a estrutura dessa molécula, você vai descobrir que formar-se-á, tá, uma função orgânica no final. Ele pergunta qual é essa função orgânica. Vamos desenhar a molécula e já responder. Aqui, ó, o brometo de metila reage com o metóxido de sódio, foi dado aqui no enunciado. Ele falou que vai reagir, então o nucleófilo vai entrar no lugar do X. Então, o X, que é o BR, sai e entra o nucleófilo. Pronto, eu tenho essa reação aqui. E a função que eu tenho é um éter. Alternativa correta, alternativa A. Perceba que é só você seguir o exemplo que ele te deu. A substituição em hidrocarbonetos aromáticos nós deixamos para a próxima aula. Encerro por aqui. Muito obrigado, turminha. Até a próxima.